As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. A Sociedade Recreativa Curvaceirense, com sede em Curvaceiras, na freguesia de Paialvo, concelho de Tomar, está a viver uma situação financeira difícil. O caso foi explicado na recente Assembleia Municipal de Tomar pelo Presidente da Direção da coletividade, André Samoco. O dirigente associativo deu conta que foi necessário resolver no ano que passou as dívidas ao Estado e à Segurança Social com recurso a um empréstimo junto da banca, assumido por vários particulares, mas que, apesar do empréstimo, as dificuldades da associação persistem. Nesta deslocação à Assembleia Municipal, André Samoco voltou a pedir a intervenção do município para a resolução do problema. Foi uma situação muito difícil, foi um ano complicado e nós conseguimos resolver parte do problema. Como? Eu apelei à comunidade, à coletividade, fiz um empréstimo, obriguei os associados e não só, dizendo-lhes usando o compromisso informal aqui desta edilidade, em particular do Sr. Presidente, de que eventualmente nos poderia ajudar se resolvesse aquela questão, eu esclareci as pessoas e disse: se eu não tiver gente que nos empreste algum dinheiro para pagarmos as dívidas, nós não podemos resolver esta situação. E foi, graças a Deus, o problema resolveu-se. Só que a questão é esta: dando como penhora a minha palavra e o compromisso que aceitei por parte desta edilidade, o problema mantém-se. Só que se transferiu a dívida de um lado para o outro, do Estado para particulares. O Cristóvão, o Presidente da Câmara de Tomar, voltou a reafirmar a posição do município, fazendo notar que a Câmara tem regras para cumprir e que, para lá das questões legais, há também a necessidade de tratar em igualdade todas as associações do concelho. De facto, o André fez uma intervenção na Assembleia Municipal de há cerca de um ano, portanto, que decorreu em Vila Nova, e depois disso teve uma reunião comigo, onde efetivamente voltei a dizer aquilo que tinha dito publicamente. Portanto, uma entidade pública, neste caso o município, além de que tem regras que estão estabelecidas para prestar apoios às associações, às coletividades do concelho, e que, mais uma vez, são iguais para todas, ainda que pudesse aqui tentar verificar alguma possibilidade de algum apoio extraordinário, caso considerasse pertinente, porque também é preciso perceber que a situação em concreto pode criar um precedente complicado. Nós temos 200 associações, mais de 200 associações no concelho, mas que há uma coisa que era de certeza para que o que quer que se pudesse pensar era, de facto, absolutamente imperioso. É que a entidade tinha que estar a funcionar, as pessoas tinham que realmente querer que essa associação existisse e não ter dívidas com a Segurança Social, obviamente, que isso é uma questão legal. Bom, André, depois disso não tivemos nenhuma outra conversa, nenhuma outra reunião, pelo menos comigo, creio que nenhum dos outros elementos do Executivo. Portanto, mas a verdade, o ponto de situação é este: eu não conheço nada de novo, de diferente neste momento em relação à associação, sendo que as questões de base se mantêm. Portanto, para além das questões legais, há as questões do tratamento em igualdade para com todas as associações do concelho e as demais entidades. A vereadora do PSD na Câmara de Tomar, Lourdes Ferro Fernandes, questionou o Executivo Municipal sobre a aplicação do Fundo de Transição Justa no concelho. Lourdes Ferro lembrou o processo de encerramento da central do Pego e o impacto negativo para a região e para o concelho como resultado desse processo, e lembrou os milhões de euros disponíveis para investimento, procurando saber se o município tem projetos para a captação de verbas do fundo. Todos nós sabemos, já ouvimos falar do Fundo de Transição Justa, que foi um fundo criado na sequência do encerramento da Central do Pego. O Estado português encerrou a Central do Pego e desse encerramento, por motivos de ordem ambiental, a Central do Pego produzia energia e nessa sequência muitos dos trabalhadores ficaram sem trabalho e muitas das atividades conexas ficaram prejudicadas. O território foi prejudicado, o território dos concelhos adjacentes. A Central do Pego estava em Abrantes
mas muitos dos trabalhadores até eram do Concelho de Tomar e muitas das ligações também aqui ao Concelho de Tomar. Esse facto conduziu a um reconhecimento de que o território tinha sido prejudicado e, nessa sequência, foi criado um fundo de milhões de euros. Neste momento a indicação são 65 milhões de euros. Não sei se no início eram todos esses, mas andava sempre à volta de 50 a 60 milhões de euros para investimentos que pudessem trazer uma recuperação e no fundo, aqui ajudar estes territórios compensando-os desse facto. Não temos, já questionámos várias vezes quais seriam as empresas, porque no início o facto foi mais dirigido às empresas. Não tivemos ainda informação sobre o nosso território. Verificámos que houve uma alteração em relação tanto aos destinatários desses investimentos, nomeadamente a partes de interesse público, de entidades públicas e muito concretamente da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Verificámos que Abrantes está e vem a aproveitar os fundos para se desenvolver. O que nós não conseguimos perceber é que Tomar, para além de ter perdido os 2 milhões de euros que eram para o parque, para a zona industrial, que também não conseguimos, por inércia de entidades, entre as quais a Câmara, levar a cabo o centro de conhecimento e perderam-se os 2 milhões de euros neste particular. E sobre este tema, perguntar ao Sr. Presidente se tem algum projeto que se possa enquadrar e que já tenha defendido. O Cristóvão rejeitou responsabilidades do município no processo da candidatura do IPT ao Centro de Conhecimento, adiantando pouco mais em relação à captação de verbas do Fundo de Transição Justa para o Concelho. É totalmente falso que a questão da candidatura do Instituto Politécnico não ter avançado se deva a alguma espécie de inércia ou de qualquer outra responsabilidade deste município. Segundo, não sei bem o que é que esse eventual valor de 2 milhões do Parque Empresarial de Tomar tem a ver com este assunto. E terceiro, dizer apenas isto: há de facto empresas que estão do nosso território que estão a candidatar-se, não sabemos ainda. Eu inclusivamente visitei uma há algum tempo, há talvez 2 meses ou um pouco menos, que está com um processo de candidatura, ou tem uma candidatura apresentada a esse nível. Não sei, e julgo que portanto que ainda não há resultado. A própria empresa pediu que não fosse divulgado antes de saber se a candidatura era aceite ou não, e portanto é o que direi. Sobre as demais entidades, sejam elas públicas ou privadas, não nos compete a nós e em muitos casos seria até lesivo ou intrusivo estar a falar sobre elas. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Almeirim, recuperou no passado dia 26 de junho 2 canídeos furtados no Concelho de Almeirim, no âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção criminal junto a um acampamento ocasional na zona industrial de Almeirim. Os militares da Guarda depararam-se com 2 canídeos da raça Staffordshire Terrier que se encontravam retidos no interior do referido acampamento. No decorrer da ação verificou-se que os animais tinham sido alvo de furto e de imediato foram realizadas diligências policiais para recolher os canídeos do local. No seguimento foi contactado o proprietário dos canídeos, o qual reconheceu os animais, precedendo-se à sua entrega sem necessidade de cuidados veterinários urgentes. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca de Almeirim. Rádio Hertz, informação. Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Nazaré, acusado de violência doméstica sobre a ex-companheira de 36 anos. Por existir a suspeita do que agora arguido é possuidor de armas, deu-se cumprimento de um mandado de busca e apreensão, tendo sido realizada busca domiciliária. À residência do detido foram apreendidas 2 pistolas de calibre 6,35 e 35 munições do mesmo calibre, aptas a serem usadas. Apurou-se que o homem não possui licença,
que o habilite ao uso de porte de arma, nem as armas possuem qualquer documentação, havendo inclusive um pedido de apreensão relativo a uma das pistolas. O detido foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, quer pessoalmente ou através das redes sociais, e proibição de aproximação do local de trabalho e residência da vítima. Rádio Hertz. Informação. A Barquinha acolheu a apresentação do Meio B, Sistema Intermunicipal de Bicicletas Elétricas, que envolve 11 concelhos do Médio Tejo. Os pormenores com o António Feliciano. Foi apresentado o Meio B, Sistema Intermunicipal de Bicicletas Elétricas, que nesta altura chega a 11 concelhos no Médio Tejo, exceção feita a Abrantes e Sardual, cuja adesão está prevista para uma segunda fase. Estão em causa, assim, 68 estações de carregamento, no total de 253 veículos distribuídos pelos diferentes territórios. Este é um investimento na ordem de 1,5 milhão de euros com financiamento. O lançamento do Meio B teve lugar junto do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha e contou com a presença de diversos autarcas e outras entidades. Manuel Valamatos, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, apresentou esta nova aposta como um fator de coesão, sustentabilidade e inovação. Este momento que hoje se concretiza significa sentido de coesão, sustentabilidade e inovação. Hoje, com o lançamento do Meio B, Sistema Intermunicipal de Bicicletas para uso público no Médio Tejo, estamos a demonstrar a nossa clara atenção para com as questões da sustentabilidade ambiental, como também estamos a dar passos evolutivos no domínio da mobilidade e dos transportes para com os nossos cidadãos e pleno de garante da sua qualidade de vida. O Médio Tejo e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo têm vindo a reforçar a sua atuação no domínio da mobilidade e dos transportes, tem hoje um largo conjunto de competências nesta área e projetos de grande dimensão e de impacto no nosso território. É o caso da gestão dos transportes públicos coletivos rodoviários de passageiros e o transporte a pedido, no qual a CIMT foi pioneira no país no que diz respeito à implementação de um serviço de transporte flexível. Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIMT, fez a apresentação do Meio B, considerando que esta modalidade será um complemento ao trabalho que a comunidade tem feito dentro das questões da mobilidade. De alguma forma, este não é um projeto desgarrado. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo começou os seus trabalhos enquanto autoridade de transportes desde 2016, começou a exercê-los do ponto de vista formal e legal, embora até já desde final de 2013, princípio de 2014, o tenha exercido para projetos piloto, dado que, como aqui já foi referido, fomos a primeira comunidade a lançar o projeto do transporte a pedido. E, portanto, nesse enquadramento, o transporte a pedido é um projeto perfeitamente consolidado, neste momento com mais de 70 circuitos, mais de 1.300 paragens, e transporta mensalmente mais de 2.000 pessoas por esta via. Acrescentámos-lhe a seguir o link, que é uma modalidade nova de transporte a pedido, já não dos lugares e das freguesias à sede de concelho, mas a ligação entre as sedes de concelho. Hoje mesmo foi deliberado também, por exemplo, no Conselho Intermunicipal, que este link passa a funcionar ao fim de semana também em todos os circuitos do link. Depois, o terceiro quadro corresponde àquilo que é o meio e, no fundo, a concessão de transporte público de passageiros, que foi uma grande preocupação nossa durante alguns anos e que está perfeitamente consolidada. Estamos no primeiro ano de concessão, gerimos um contrato no valor total de 36 milhões de euros, de 4 milhões de quilómetros ano em termos rodoviários, e que inclui desde os transportes urbanos de várias cidades até a todo o transporte municipal e intermunicipal. Hertz. Informação na hora certa, diária e atualizada. No seguimento do procedimento de aquisição de equipamentos esportivos para as escolas do primeiro ciclo e campos desportivos informais, o município de Tomar pretende criar condições para a melhoria das condições de prática da atividade desportiva e física em contexto escolar e de lazer das crianças e jovens, refere uma nota de esclarecimento que a autarquia publicou na rede social Facebook. Deste modo, foi feito um investimento de cerca de 32 mil euros destinado à aquisição de 20 equipamentos esportivos para a prática de basquetebol e futebol
assim como a realização de testes de estabilidade e robustez previstos na legislação em vigor. Os equipamentos já adquiridos destinam-se ao polidesportivo do Lugrador da Rua Amorim Rosa, polidesportivo da Travessa Dr. José Oliveira Batista e também dos seguintes estabelecimentos de ensino: EB1 de Cargueiros, EB1 de Carvalhos de Figueiredo, a EB1 de Sem-Soltos, Curvaceiras, Junceira, Marmeleiro, Olalhas, Pedreira, Santo António e Centro Escolar de São Pedro, Centro Escolar da Serra, EB1 Templários, Centro Escolar de Valdonas e o Centro Escolar de Val do Calvo. Rádio Hertz, a primeira a informar. A judoca tumarense Patrícia Sampaio está qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris, França, uma classificação que já era esperada face às prestações que a atleta da Sociedade Filarmónica Golden Pais tem alcançado ao longo dos últimos tempos. Aos 24 anos, Patrícia Sampaio repete assim a presença em Jogos Olímpicos, ela que já tinha estado em Tóquio. Recorde-se que o judo irá decorrer entre 27 de julho e 2 de agosto, sendo que a judoca tumarense tem fundadas esperanças em conseguir um desempenho que possa ficar para a história. Para já fez justiça com a sua qualificação para os Jogos, onde irão estar apenas os melhores dos melhores. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério. Como os ouvintes sabem, todos somos utentes dos serviços públicos, quer sejam de saúde, de educação, de justiça, de habitação, de transportes, de ambiente, entre outros. Por isso, o Núcleo Tomar da Comissão de Utentes do Médio Tejo organizou na semana passada, na Junta de São João Batista, um oportuno debate sobre a qualidade da prestação de serviços públicos no Concelho Navantino. A este respeito, foram abordadas as limitações do serviço de urgências do Hospital de Tomar, a necessidade de avançar com a medicina física e reabilitação nesta unidade hospitalar e os atrasos nas respostas dadas aos utentes de Tomar pelas nossas unidades de saúde familiar. Também na área da saúde foram debatidas matérias como a importância de fazer campanhas preventivas sobre a vacinação e a prevenção rodoviária, a falta de articulação das políticas de saúde com as de segurança social e a melhoria da saúde oral oferecida aos utentes de Tomar. Depois, no setor da educação, foi destacada a ausência da Carta Educativa Conselhia, o futuro incerto da Escola Profissional de Tomar e as dúvidas sobre o projeto conjunto da Câmara e Politécnico de Tomar, a propósito do Centro de Conhecimento e Valorização Científica e Tecnológica. Por fim, na dimensão ambiental, os participantes revelaram preocupação com os constantes focos de poluição do Rinavão e exigiram medidas concretas da APA, GNR e CEPNA e ainda criticaram a sugestão dada pelo ICNF à Câmara de Tomar para esta cobrar entradas pagas na Mata dos Sete Montes, de modo a compensar os investimentos que a autarquia está a fazer neste Parque Verde da cidade. Votos de boa semana para os ouvintes. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.